Olá a todos, bem-vindos novamente. E o tema da nossa aula de hoje será a sacroileite. Bom, antes de falar de sacroileite propriamente dita, é importante a gente relembrar um pouquinho sobre lombalgia. E existe aí um dado clássico da Organização Mundial de Saúde que fala que até 85% das pessoas vão ter algum episódio de lombalgia ao longo de suas vidas. Episódios em maior ou menor grau de intensidade, em maior ou menor grau de incapacidade, mas a grande probabilidade, 85% das pessoas, em algum momento de sua vida vão se deparar com lombalgia. Mas por que trazer um dado sobre lombalgia numa aula de sacroileite? Existe uma estimativa de que 20 a 40% das lombalgias são relacionadas à região pélvica e articulações sacroiliacas. Então, nem tudo que dói na coluna lombar, e aí quando a gente fala de lombalgia, é aquela dor que vai da região lombo-sacral, eventualmente até pegando região glútea, nem tudo é devido a alterações da coluna lombo-sacral. E aí existe aquele termo que dá arrepio em quem faz coluna, que é a tal da lombalgia inespecífica, ou lombalgia crônica e inespecífica. Né? Então, existe um rol finito de estruturas que podem doer na coluna da pessoa. E o termo inespecífico pode ser dois motivos. Um deles é que, por ser alguma condição autolimitada, alguma condição com pouca dor, não seja do interesse e até custo-benefício, pensando em sistema de saúde público, de você aprofundar a investigação, ou a segunda opção é que eu não tenho a capacidade para fazer esse diagnóstico, mas inespecífico é difícil. Então, nesse balaio aí de dores lombares inespecíficas que acabam sendo atribuídas à coluna lombar, muitas delas podem ser derivadas, né, essa dor, esse quadro, derivado de alterações das articulações sacroiliacas, que frequentemente passam desapercebidas, né, passam subdiagnosticadas. E o que é uma sacroileite? Vamos lá buscar a definição no MeSH, né, no Medical Subject Headings, lá da Biblioteca Norte-Americana de Saúde. Basicamente, sacroileite é uma inflamação da articulação sacroiliaca. Ela é caracterizada por dor na região da transição lombosacral ou dor lombar baixa, especialmente ao andar, né, com piora ao se locomover. Pode estar presente, né, concomitantemente a essa dor, alterações como febre, uveíte, psoríase, pensando em alguns quadros aí psoriáticos, e diminuição da amplitude de movimento, normalmente amplitude de movimento diminuída e dolorosa. E por que esses comemorativos? Junto com a sacroileite ou a sacroileite pode ser um sinal de algumas alterações reumatológicas, algumas alterações autoimunes. Então, a febre, o uveíte, a psoríase, no caso da artrite psoriática, a sacroileite pode aparecer como um sintoma dessas alterações que até acabam desencadeando uma investigação um pouco mais ampla dessa parte reumatológica também. Alguns outros fatores, né, também podem estar associados, como por exemplo infecções. Algumas infecções podem acabar se localizando nas articulações sacroiliacas, consequentemente causando uma sacroileite, uma dor local, como nós falamos. Algumas lesões da coluna vertebral e pelve também, elas podem cursar com algumas alterações na articulação sacroiliaca, como nós vamos ver aí nos diapositivos que seguem. As artrites, né, aí, falando aí da questão reumatológica, uma das articulações frequentemente acometidas em quadros de artrite sistêmica é a articulação sacroiliaca. E também a sacroileite é um quadro particularmente frequente nas gestantes. Por quê? Justamente pela acomodação da pelve feminina durante o período de gestação, há uma abertura, e essa abertura é feita em boa parte às custas de uma sobrecarga de articulação sacroiliaca. Então, as gestantes, eventualmente, né, podem se queixar de dor lombar baixa, dor na região glútea, e essa dor lombar baixa na região glútea ser de origem das articulações sacroiliacas. Então, do ponto de vista visual anatômico, só fazendo uma breve lembrança, né, temos
a pelve, o osso sacral e o osso ilíaco, né, o sacro e o ilíaco, a articulação entre o sacro e o ilíaco é a chamada sacroiliaca. Ela faz, o osso sacral faz divisão com a vértebra L5 acima e o cóccix abaixo. Né? E aqui a crista ilíaca, né, a crista do osso ilíaco. E as articulações sacroiliacas, elas ficam numa posição estratégica entre o osso sacral e o osso ilíaco, por isso se chamam sacroiliacas. E ela é uma articulação que tem algum grau de movimentação. Né? A movimentação, principalmente quando a gente fala de articulação sacroiliaca, é a chamada nutação e contranutação. Né? Que é a nutação? Nutação é quando a sacroiliaca vira para frente, quando o meu cóccix se aproxima do pubis, vamos dizer assim. E a contranutação é ao contrário, quando eu jogo o meu sacro posterior, quando o meu cóccix se afasta do pubis. Então, a sacroiliaca, ela faz essa movimentação antero-posterior. E também tem algum grau de deslizamento. Então, ele faz o deslizamento crânio-caudal, faz antero-posterior e faz também essa movimentação de nutação e contranutação. E é uma área estratégica de transmissão de carga, né, da coluna lombar para os membros inferiores. Né? Então, aquele vetor que é descarregado, que segura todo o peso do meu tronco acima da minha pelve, ele passa pela sacroiliaca e ele é uma área de entroncamento de forças, aquele vetor de resposta ao contato do solo dos meus membros inferiores, que vem sendo trazido de forma ascendente, encontra com esse vetor descendente na região das articulações sacroiliacas. Tudo isso para dizer que é uma área de entroncamento de forças e, consequentemente, né, por ser um entroncamento de forças, ela é submetida a um estresse mecânico. Então, frequentemente, esse estresse mecânico acaba gerando uma sobrecarga articular. Essa sobrecarga articular pode gerar um quadro doloroso, um quadro inflamatório, chamado sacroileite. E o que pode causar a sacroileite? A gente costuma dividir em duas grandes causas, né? As de hipermobilidade, ou seja, mobilidade acima do esperado, e de hipomobilidade, né? Mobilidade abaixo do esperado. Então, hipermobilidade aqui de forma visual, nesse diapositivo, no videozinho, né? Uma movimentação acima do esperado. E a hipomobilidade é aquela sacroiliaca que é mais rígida, que movimenta menos. Tanto a mais quanto a menos pode causar dor. E a hipermobilidade, ao longo do tempo, né, pode levar a uma esclerose local, né, essa artropatia crônica, ela vai causando as alterações anatômicas, osteofitoses, a diminuição da linha articular, e, consequentemente, pode levar, ao longo do tempo, a uma hipomobilidade. E aí, então, dividimos entre essas duas causas possíveis e o que de eventos podem levar às sacroileites. Um deles que vale a pena trazer é a questão de trauma, e aí o trauma na articulação sacroiliaca. Lembre-se que é uma área de entroncamento de forças. Ele pode ser pontual, aí uma queda de altura, algum tranco, alguma batida, alguma lesão do esporte, onde tem uma energia grande na região pélvica, pode um trauma pontual causar, né, a inflamação, o machucado dessa articulação sacroiliaca, ou eventualmente um trauma repetitivo, aquele pequeno trauma que é desencadeado ao longo do tempo, como, por exemplo, a corrida. Né? Um paciente que já tem alguma disfunção, por exemplo, seja ela ergonômica, ou por conta de algum trauma passado, ou por conta de desequilíbrio nas cadeias musculares, começa a se pôr a correr, mesmo com esse quadro de dor, essa movimentação repetitiva, né, esse trauma constante, repetitivo, pode levar também a uma inflamação e aí um agravamento dos quadros de sacroileite. As frouxidões, né, frouxidão ligamentar, principalmente no sexo feminino, né, a frouxidão ligamentar ela se faz mais presente e essa frouxidão acaba
permitindo uma mobilidade exacerbada da articulação sacroiliaca, deixando ela mais vulnerável a esses estresses mecânicos. A gravidez, né, a gente já falou no diapositivo anterior, mas a gravidez, pelas acomodações da pelve feminina também, acaba tendo uma hipermobilidade, ainda mais em mulheres que o status, né, da embebição gravídica já deixa os ligamentos no status de maior frouxidão. Se a mulher já constitucionalmente tem uma frouxidão ligamentar, isso pode até predispor e aumentar o risco de uma sacroileite na gravidez, mas a gravidez por si só, ela é um estresse mecânico na articulação sacroiliaca também. Uma outra causa possível são alterações de marcha, e alterações de marcha podem ser tanto por questões neurológicas, onde a marcha acaba sendo alterada, pode ser uma dismetria de membros inferiores, uma perna maior e outra menor, e aí a marcha desequilibra a pelve, pode ser desbalanço muscular, enfim. Qualquer evento que altere a marcha, né, desse paciente, consequentemente, lembra que aquele vetor que é trazido de baixo para cima, se ele for desequilibrado, consequentemente, esse estresse desequilibrado, lado direito, lado esquerdo, pode causar uma alteração, uma sobrecarga, e aí precipitar um quadro de sacroileite também. É muito semelhante ao que eu passo sempre para os pacientes, a gente faz uma analogia com um sistema, por exemplo, de amortecimento de um veículo, né? Se você faz, se o carro ele está desbalanceado, né? E a depender do tipo de terreno que ele roda, com mais ou menos estresse mecânico, as estruturas vão se desgastar numa velocidade maior ou menor. A artrite, né, e aí artrite reumatoide ou espondilites anquilosantes, algumas condições reumatológicas também podem causar um estresse, especificamente acometerem a articulação sacroiliaca como parte do quadro também, causando uma sacroileite, né? Assim como a gota também, tá, nessas doenças que podem acometer e aí em crises de dor e inflamação agudas. Os quadros infecciosos, né, a infecção ela é rara na articulação sacroiliaca, mas pode acontecer também. E algumas alterações de coluna vertebral também podem estar implicadas na alteração de dinâmicas de força da articulação sacroiliaca. E aí, em alterações de coluna vertebral, vale a pena a gente lembrar, né, sobretudo quando eu falo de artrodeses. O que é artrodese? Aquela fixação com parafusos. E aqui vale a pena a gente fazer um parênteses, falar um pouquinho dessa alteração dinâmica, que aí tem tudo a ver a coluna lombosacral com a articulação sacroiliaca. Por quê? A coluna vertebral, a movimentação da coluna vertebral, eu tenho pequenos braços de alavanca, que são as vértebras, e aí essas pequenas alavancas, né, nos corpos vertebrais, eles se articulam um em relação ao outro e eles têm uma dinâmica de força ali. A partir do momento em que eu faço uma artrodese, a partir do momento em que eu uno duas vértebras, por exemplo, eu duplico esse meu braço de alavanca. Consequentemente, o momento de força imediatamente acima e imediatamente abaixo, ele é multiplicado. E quanto mais corpos vertebrais eu fundo, eu faço essa artrodese, eu faço essa fusão, tanto maior será o estresse imediatamente acima e imediatamente abaixo dessa construção. E aí, aumentando esse braço de alavanca, aumentando esse momento de força, consequentemente, esse segmento que está livre, ele é obrigado a acomodar um estresse mecânico maior, que ao longo do tempo, pelo estresse mecânico, as estruturas podem sofrer um desgaste acelerado. Que estruturas? Os discos intervertebrais, sobretudo, as articulações facetárias também. Isso é essa é a chamada falência do nível adjacente, que é uma entidade muito conhecida após 3 a 5 anos de cirurgia de artrodese. A gente tem que ter um cuidado especial em relação aos níveis adjacentes. Quer dizer que não se pode operar nunca? Não, existem casos que devem ser feito artrodese, né, com indicações precisas para artrodese, mas o mais importante é que em todos os pacientes que foram submetidos à artrodese, é importantíssimo o acompanhamento deles e a educação deles, se possível até no período antes mesmo de se fazer a cirurgia, deles se conscientizar que existe um compromisso de controle mecânico ali.
O que é um compromisso de controle mecânico? É a pessoa manter um status de funcionalidade, de atividade física, de fortalecimento de musculatura. Então, uma atividade constante de fortalecimento para o trofismo muscular proteger aquela coluna. E aí o controle de peso também, medidas de diminuição de estresse local. Diminuição de peso, cuidado com ergonomia, no sentar, no caminhar, na realização das atividades profissionais também. Justamente para se minimizar o risco, né, que uma artrodese pode causar na falência do nível adjacente. O aumento do braço de alavanca, sem dúvida nenhuma, vai aumentar o estresse. Então, se a gente já optou por fazer artrodese, nós temos que educar e acompanhar esse paciente para se cercar de cuidados, para tentar diminuir esse estresse posterior. E por que a gente está falando tudo isso num caso de sacroileite? A artrodese, né, a gente sabe que o vetor ele acaba se acumulando no ponto de menor resistência da construção. Então, o parafuso é metal, ele é bem resistente. O osso, ele é calcificado, né, uma estrutura mais resistente. Os pontos de menor resistência acabam sendo as articulações e os discos intervertebrais acima. Agora, se eu faço uma artrodese, por exemplo, pegando S1, L5, S1, o meu vetor acima, né, o ponto de menor resistência acaba sendo as articulações e os discos L4, L5. E como eu matei L5, S1, como eu tirei da jogada a articulação L5, S1, o próximo ponto de menor resistência na região caudal seriam as articulações sacroiliacas. Então, toda vez que há uma artrodese fixando o S1, eu tenho que ficar em cima, né? Eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que orientar esse paciente, eu tenho que acompanhar, eu tenho que instruir esse paciente e ficar de olho nas articulações sacroiliacas, porque inevitavelmente, depois de uma artrodese, elas vão sofrer um estresse. Então, são essas alterações de coluna vertebral que podem causar, né, precipitar o aumento da sobrecarga mecânica na articulação sacroiliaca. Aqui, mais uma vez, um videozinho para mostrar as alterações dinâmicas. Então, uma vez que eu faço a artrodese aqui, eu eliminei a movimentação nessa região e aí eu tenho a movimentação maior no nível imediatamente acima e no nível imediatamente abaixo acaba havendo uma sobrecarga maior. Cuidado específico com essa população, então. E o que a pessoa com sacroileite apresenta? Né? Qual o quadro clínico? Normalmente dor lombar baixa e dor em região glútea. Pode ser unilateral, pode ser bilateral, a depender de qual articulação sacroiliaca é acometida. Também é mais raro, mas pode acontecer a dor inguinal, dor na região da virilha e algumas irradiações para membros inferiores. Entretanto, essas alterações, né, de dores irradiadas, elas não seguem nenhum padrão de dermátomo, ou seja, elas não seguem padrões radiculares. Diferente de uma hérnia de disco, por exemplo, que vem a causar um pinçamento de raiz nervosa lombar e a pessoa sente a irradiação para a perna, mas aquela irradiação segue trajeto de dermátomo, segue trajeto de raiz nervosa, as irradiações secundárias à sacroileite, elas são inespecíficas, né? Então elas não têm alterações neurológicas, né? Então não costuma ter dormência, formigamento, e a dor não segue um padrão radicular. E também não costumam ter, né, não tem um motivo anatômico para haver alterações neurológicas do tipo alteração de força motora, alteração de reflexo ou alteração de sensibilidade, na medida em que há uma sobrecarga meramente articular e não um acometimento neurológico nessa região lombosacral. Normalmente, em termos de história clínica, o paciente ele vai referir uma dor que piora quando ele fica muito tempo de pé por conta de sobrecarga mecânica. Quando esse paciente instabiliza a pelve, deixa mais baixo à direita ou deixa mais baixo à esquerda, né? Quando ele descarrega o peso unilateralmente, quando ele fica mais jogando peso na perna direita ou na perna esquerda, por conta desse desbalanço na região pélvica, se houver uma inflamação, o sintoma acaba sendo exacerbado, a dor acaba sendo piorada, né, em vigência de uma sacroileite. Normalmente atividades onde você amplia
a tua movimentação do membro inferior, quando você projeta o teu membro inferior mais para frente, como por exemplo ao subir escada, ao alargar a tua passada, consequentemente ao correr, onde você não só alarga a passada, como tem uma talonada mais forte, quando você bate, né, o pé no chão, dando uma sobrecarga tanto de pressão direta quanto de aumento de amplitude de movimento. Tudo isso você altera a dinâmica de forças na articulação sacroiliaca, e se o paciente tiver uma dor, é algo que ele vai trazer como queixa clínica. Então vocês vejam que a queixa clínica ela é muito parecida com as alterações de coluna lombosacral, de forma que não existe um sinal patognomônico de sacroileite. Né? Sinal patognomônico, para aqueles alunos mais novos que ainda não estão familiarizados com o termo, patognomônico disse de algo que não pode ser outra coisa, só pode ser aquilo. Né? A pessoa queixou disso, não pode ser nenhum outro diagnóstico, ele é exclusivo e me fecha o diagnóstico de sacroileite. Isso não existe. Não existe para sacroileite, não existe para coluna de maneira geral. Tá? Então não existe sinal patognomônico de nada. E as queixas realmente acabam sendo muito parecidas. E aí como eu procedo ao exame clínico, ao exame físico desse paciente? Né? Existem alguns testes que a gente, claro, né, todas as etapas semiológicas, história clínica, a avaliação completa, eventualmente a gente vai fazer um teste de coluna vertebral, existe inclusive aula de exame físico da coluna vertebral propedêutica, se o aluno tem alguma dúvida, volta e veja esse tópico, mas específico para articulação sacroiliaca, como adicional, existem alguns testes que nós podemos fazer para essa articulação sacroiliaca. O primeiro deles é o teste de distração. Né? Qual é o teste de distração? O paciente ele se deita em decúbito dorsal. Eventualmente eu posso até colocar um anteparo, um travesseiro embaixo dos joelhos desse paciente. E aí a movimentação, normalmente eu cruzo meus braços e eu faço uma movimentação de lateralização, de torção dessa crista ilíaca do paciente contra a minha mesa de exame. O que eu busco com isso? Eu busco instabilizar a articulação sacroiliaca e na vigência de um processo inflamatório local, esse paciente sente a exacerbação da dor e aí eu pergunto se é essa dor que o paciente sente, se com esse movimento eu consigo imitar a dor do paciente, já sendo um indicativo maior aí de sacroileite. Um outro teste, o teste de compressão da coxa do paciente, onde ele também deitado em decúbito ventral, em decúbito dorsal, perdão, eu faço a flexão do quadril desse paciente a 90 graus e eu descarrego o meu peso axialmente no joelho do paciente, né, fazendo uma força contra a minha mesa de exame, da mesma forma para tentar causar uma instabilidade ali nessa articulação sacroiliaca e tentar reproduzir a dor desse paciente. O teste de compressão, onde o paciente, o paciente deita em decúbito lateral, e aí tanto direito quanto esquerdo, né, a gente compara bilateralmente, e aí eu faço uma compressão direta sobre o ilíaco desse paciente para tentar comprimir essa articulação, e o aluno mais atento já percebeu que é uma articulação grande. Não adianta eu fazer uma pequena força. Né? Esse tipo de teste, eu descarrego o meu peso em cima do paciente, senão ele não vai causar qualquer impacto, senão as estruturas musculares que dão a sustentação, as estruturas músculo-tendíneas, vão segurar o movimento, isso não vai fazer estresse algum na articulação sacroiliaca. Então tem que colocar alguma pressão nesse tipo de teste. O teste de Faber ou Faberi, né, ou Patrick, que é o teste de flexão, abdução e rotação externa do quadril, então o paciente também em decúbito dorsal, eu faço a flexão do joelho, a rotação externa do quadril e eu empurro a ponta do joelho, né, eu peço ao paciente, ele faz o 4 com a perna, que é o que ele mostra na figura, e eu empurro o joelho contra a mesa de exame. E eu estou estabilizando a crista ilíaca contralateral desse paciente. Eu seguro a crista ilíaca contralateral e empurro o joelho para baixo. De maneira geral, quando o paciente sente uma dor mais importante no lado ipsilateral à manobra, né, no caso aqui, eu estou empurrando o joelho direito para baixo. Se o paciente sentir uma dor posterior ou eventualmente até uma dor inguinal do lado direito, isso me faz pensar muito mais em articulação coxo-femoral, alguma questão de quadril. Se o paciente sente a dor contralateralmente, isso faz-me pensar em sacroileite, me faz pensar numa dor
na região da sacroiliaca, porque eu aumento um braço de alavanca ali e na medida em que eu empurro o joelho do paciente para baixo, eu estou causando uma instabilização na sacroiliaca na lateralidade contralateral. E por fim, o teste de Ganslin, que é o paciente deitado de decúbito ventral, de decúbito dorsal também. Um dos lados pendendo para fora da maca de exame, e eu peço para o paciente segurar o lado que fica sobre a mesa de exame, puxar o joelho contra o tórax, e eu deixo pender o membro para fora da mesa de exame. Com isso eu estou fazendo também uma torção na articulação sacroiliaca. E aí eu vejo se o paciente tem a reprodução do quadro clínico dele, a reprodução da dor. Todos esses 5 testes aqui expostos, eles buscam a mesma coisa, que é o estresse mecânico da articulação sacroiliaca e a reprodução do sintoma desse paciente. Então são testes que, como eu disse, não são patognomônicos, eles podem demonstrar para a gente, fazer pensar numa alteração do sacroiliaca como parte da dor desse paciente. E aí, exames de imagem, né, os exames complementares, o que nós podemos contar com os exames de radiografia, e aí a radiografia é para a gente avaliar a hemilinha articular, então eu espero ver uma linha bem delimitada aqui na articulação sacroiliaca do paciente, diferente de uma linha mais sinuosa, né? E também mais esclerótica. O que é esclerótica? É um acúmulo de cálcio, é o aumento da concentração de cálcio em volta dessa articulação sacroiliaca. Além disso, o pinçamento do espaço articular, né? Quando o espaço articular ele é diminuído, tudo isso eu consigo ver pelo exame de raio-x. O que eu não consigo ver pelo exame de raio-x? Qual é a limitação? Eu não consigo ver partes moles, então eu não consigo ver a parte músculo-tendínea, eu não consigo ver a qualificação desse osso, se há ou não algum edema nesse osso, né? E eu também não consigo ver derrame articular, eu não consigo ver se existe ou não o acúmulo de líquido no interior dessa articulação. E aqui um exame de tomografia computadorizada, interessante, porque na tomografia a gente vê com um pouco mais de riqueza de detalhes a articulação sacroiliaca, e esse exame aqui nós temos na direita da nossa imagem uma sacroiliaca normal, e eu consigo comparar visualmente a uma sacroiliaca com desgaste. O espaço articular normal versus um espaço articular praticamente diminuído, né? Popularmente, osso com osso, que o paciente acaba falando. Além disso, a porção ilíaca, a gente vê que existe uma hipercaptação. Olha como o ilíaco ele é mais branco, né? Mais branco entenda-se uma maior densidade óssea, uma maior densidade óssea entende-se um acúmulo de cálcio, uma sobrecarga mecânica que leva a esse processo. Então é um processo crônico no caso desse paciente, existe a esclerose óssea e a diminuição da linha articular. Rodando um pouco os cortes dessa tomografia computadorizada, inclusive no lado da sacroileite, no lado onde existe o acometimento crônico, a gente consegue ver até osteófitos aqui embaixo, né? O que são osteófitos? São acúmulos de cálcio que ocorrem quando há um pico de pressão. Pico de pressão levado ao longo de muito tempo, vai se depositando o cálcio e o osso vai formando esses bicos, né? O pessoal chama de bico de papagaio, com dor na coluna, mas enfim, essa osteofitose, essa calcificação em decorrência de um estresse mecânico crônico. E a ressonância magnética, ela acaba nos dando muito mais, a ressonância magnética, ela acaba nos dando muito mais dados de partes moles, né? Tanto o raio-x quanto a tomografia é um exame que nos mostra o aspecto ósseo, né? Dá um detalhe de aspecto ósseo, a tomografia mostra partes moles também, mas não com a mesma riqueza de detalhes de uma ressonância magnética, que nos mostra, por exemplo, o osso, né? O detalhe sacral e aqui o detalhe do osso ilíaco, em T2 ascendendo em branco, né? Em escuro em T1, né? Mostrando para a gente que existe não só uma alteração mecânica da própria articulação, né? Uma alteração funcional dessa articulação. Na verdade, a ressonância nem é o melhor exame para a gente ver o espaço articular,
mas o que ela mostra é esse edema subcondral aqui, esse edema profundo no osso, falando a favor de que há um remodelamento, há um estresse mecânico, há um processo inflamatório que gera esse edema. Edema esse secundário a uma alteração da articulação sacroiliaca, em vigência de uma sacroileite. E quais são os diagnósticos diferenciais? Né? Quando eu penso em sacroiliaca, o que eu tenho que diferenciar? Algumas doenças reumatológicas e autoimunes, então a sacroileite ela pode estar presente, principalmente quando há um derrame articular importante, né, quando há presença de líquido, e a ressonância magnética nos mostra muito bem isso, ela pode ser um sintoma de algumas alterações autoimunes, algumas alterações reumatológicas. Então é importante a avaliação de algum especialista quando eu desconfio de outras alterações, né, e com exames específicos. Sobrecarga mecânica, né? Então quando existe esse estresse, né, o estresse mecânico também pode ser motivo da alteração dinâmica da sacroiliaca, da inflamação, do quadro de dor decorrente da sacroiliaca. E aí, em termos de sintomas, né, nós já falamos muito até agora que ela acaba se confundindo em termos de localização e padrão de sintomas com alterações da coluna vertebral. Que alterações são essas? Doenças degenerativas discais, sobretudo lombares baixas, aí L3, L4, mas sobretudo L4, L5 e L5S1. O desgaste do disco, a doença degenerativa discal, como já falamos em aulas anteriores, ele pode dar uma dor na região de transição lombo-sacral e também uma dor em região glútea, eventualmente até uma irradiação para posterior de coxa, assim como a sacroileite também. Então, é importante fazer a avaliação desse paciente, ver se existe uma doença degenerativa discal ou eventualmente uma síndrome facetária, que também já foi falado em aulas anteriores, né? A sobrecarga mecânica da articulação da coluna vertebral, das facetas articulares ou das articulações zigoapofisárias, em vigência de um estresse mecânico, de uma artropatia, né, de uma artrose dessas articulações, também pode dar dor lombo-sacral, dor irradiada para glúteos e dor irradiada para posterior de coxa, tanto quanto uma alteração de sacroiliaca. Então é importante fazer esse diagnóstico diferencial. Síndrome dolorosa miofascial, as dores, principalmente de glúteo médio, glúteo mínimo, piriforme, também dores profundas, dores locais na região glútea, pode se confundir com alteração sacroiliaca. Então, lembrar que existe o músculo ali, e o músculo é uma fonte de dor, e que existe tendão e as afecções inflamatórias, as tendinopatias, as tendinites, também podem ser motivos de dor, e dor essa desses músculos específicos, eles podem, em termos de sintomas, se confundirem com uma alteração de sacroiliaca. Então, importante também investigar essa parte muscular. E aí, falando ainda de parte muscular, é importante a gente fazer mais um parênteses, que as contraturas musculares e as dores musculares, elas praticamente em todos os casos vão estar presentes quando de uma alteração de sacroiliaca, sobretudo se for crônica, e também de uma alteração de coluna vertebral se forem crônicas. Por quê? O corpo ele reage, né, a musculatura adjacente, quando tem um machucado, ela se contrai intuitivamente, a gente é programado para fazer isso, a gente não pensa para fazer isso, e ela se contrai para evitar que aquilo que doa continue se movimentando. Então, chega no momento em que essa contratura muscular, levada ao cabo de tanto tempo, já é capaz de deflagrar uma dor muscular secundária ou indefesa, vamos colocar assim, de uma estrutura dolorosa. Então, o fato de existir uma síndrome dolorosa miofascial, o fato de existir uma dor músculo-tendínea local, não exclui alguma alteração estrutural que causou essa contratura muscular como defesa. Agora, também é possível que por alterações de ergonomia, posturais, traumas, etc., exista uma dor muscular primária, a dor do músculo. E nesses casos, resolvendo a dor do músculo, resolve o sintoma do paciente. Mas sempre que a gente está diante de uma questão músculo-tendínea, é importante lembrarmos aí de investigar possíveis outras estruturas que possam ser a causa dessa contratura muscular. Neoplasias, claro, como diagnósticos diferenciais, né? Neoplasias podem se alojar na região do sacro, pode se alojar na região do ilíaco e
dar dores parecidas com a sacroileite. E as fraturas, né? Aí podem ser fraturas de baixo impacto, por conta de uma neoplasia ou por conta de uma condição mineral óssea baixa, ou por conta de algum trauma, né? Então, e aí vem a importância de você tirar uma boa história do paciente, porque se houver um trauma local, né, uma queda de lado, uma queda sentado, que tem algum estresse sobre a bacia do paciente, isso pode gerar alguma fratura e essa fratura causar uma dor aí parecida com uma dor de sacroileite. E existem também alguns procedimentos diagnósticos que nós podemos fazer para tentar fechar o diagnóstico de sacroileite, já que, como eu coloquei aqui nos diapositivos anteriores, tem uma série de estruturas que podem estar acometidas num quadro de dor, como o da sacroileite, lombar baixa, glútea, eventualmente irradiado para posterior de coxa, e às vezes você fica na dúvida mesmo. Talvez, em casos em que haja alterações de coluna vertebral, que haja síndrome neurose miofascial e haja alguma desconfiança de articulação sacroiliaca, nós tenhamos que dar um passo a mais e lançar mão de alguns procedimentos diagnósticos para se fechar, né, esse diagnóstico de sacroileite. Em outras palavras, testar a articulação sacroiliaca para ver se ela é ou não a causa da dor. E como nós conseguimos testar isso? Fazendo uma infiltração no interior dessa articulação sacroiliaca. Só que a articulação sacroiliaca é uma articulação profunda. Você não consegue colocar uma agulha somente com a palpação, a região glútea muito volumosa em musculatura, a sacroiliaca é uma estrutura profunda, só com a palpação você perde sensibilidade ao se colocar uma cânula, uma agulha no interior dessa articulação para se testar. Então a gente precisa de um meio de imagem para chegar com segurança e precisão no interior dela, que seria a radioscopia, uma câmera de raio-x, um raio-x em tempo real. Na imagem da direita, aqui é uma imagem de procedimento, onde eu ancoro no interior da articulação sacroiliaca uma cânula de procedimento, uma agulha. E aí, uma vez que eu chegue na posição adequada, eu coloco um pouco de contraste. Contraste é um líquido opaco ao raio-x e com a radioscopia, o raio-x em tempo real, eu consigo ver o padrão de difusão desse contraste e ter a certeza de que eu estou ou não no interior da articulação sacroiliaca. Esse tipo de procedimento é feito no ambiente de centro cirúrgico, aqui como mostra a imagem do canto esquerdo inferior, com um arco cirúrgico, que é esse raio-x aqui que eu estou mostrando, a gente chama de arco ou C-arm, que é um C, e ele emite, né, o raio-x, ele é captado, né, digitalmente pela máquina, e essa imagem ela é mostrada no meu monitor. E tanto quanto eu fico com o pé no meu pedal, eu estou deflagrando o raio-x, e essa câmera de raio-x me permite guiar o meu instrumental até a região de interesse. No caso, a articulação sacroiliaca. E uma vez que eu tenho a certeza de que meu instrumental está onde ele deve estar, ele está no interior da articulação, eu posso testar a estrutura. Como eu testo? Injetando anestésico no interior da articulação. Injeto anestésico e peço para o paciente repetir os movimentos que deflagram dor. Melhorou a dor, poxa, a anestesia sacroiliaca melhorou a dor do paciente, o problema está lá. Não melhorou, aí eu vou pensar em algum outro diagnóstico que não a sacroiliaca testada. Esse, então, é um procedimento diagnóstico, a injeção de anestésico no interior da articulação. E aí, para concluir, vamos falar um pouquinho sobre as opções de tratamento, como a gente trata, como a gente aborda do ponto de vista terapêutico as alterações de sacroiliaca. Como o bom senso pede, com uma complexidade crescente, né, iniciando pelo tratamento conservador, passando pelos procedimentos minimamente invasivos, e o último degrau dessa escada de complexidade é o tratamento cirúrgico, que para a articulação sacroiliaca é uma coisa ainda bem que extremamente rara, né, mas existe descrito, né, é muito pouco utilizado justamente porque existem alguns problemas que vêm desse tipo de procedimento, mas a título informativo, o último degrau nessa escada de complexidade, se tudo que você tentou foi inócuo, você pode pensar numa cirurgia de articulação sacroiliaca, uma fusão de sacroiliaca, como nós vamos mostrar.
Tratamento conservador é aquilo que resolve a maior parte dos pacientes, que seria o controle e o tratamento da doença de base. Então, por exemplo, se existia aí uma artrite reumatoide descompensada, dando uma sacroileite, é importante o uso de medicamentos específicos para a doença de base, e o controle da doença de base vai promover também a melhora dos sintomas e o controle da sacroileite. Se não houver uma causa de base, se for alguma questão mecânica, e aí a gente pode pensar em uso de medicamentos. Os medicamentos não saem da classe dos sintomáticos, né? Os analgésicos, os anti-inflamatórios, com cuidado e cautela, né? A gente sabe que uma das principais, nos principais motivos de insuficiência renal, até dialítica, é o uso não advertido de anti-inflamatório, então é uma medicação que nós temos que usar pontualmente com o acompanhamento do paciente. E relaxantes musculares para agir nessa questão da resposta muscular adjacente à articulação. Os meios físicos, terapia por onda de choque, extracorpórea, eventualmente eletroterapia da parte da fisioterapia, ultrassom, tal, podem ser usados como artifícios não medicamentosos para se causarem uma melhora na dor do paciente, né? Com a ressalva de que as terapias por onda de choque extracorpórea para sacroileite têm um grau de evidência bacana, eles são mais profundos, né, e na medida em que a onda de choque é dissipada através dos tecidos, né, ela causa uma lesão controlada física, de forma a melhorar a circulação local, de modo a soltar um pouco essas contraturas musculares, e melhorando a circulação local, eventualmente traz elementos de regeneração tecidual para que se melhore, né, essa artropatia, né, essa sacroileite. A questão de fisioterapia, e aí fisioterapia não a parte analgésica é 10% de um trabalho de fisioterapia, mas sobretudo a localização e identificação de possíveis vícios posturais, de possíveis alterações ergonômicas desse paciente, de possíveis desbalanços de cadeias musculares, e aí trabalhar, né, nesse equilíbrio muscular, e eventualmente havendo uma frouxidão, uma fraqueza, uma falta de tônus muscular, se existir um desbalanço ou global, também a fisioterapia é importante, o tratamento para o condicionamento, para a estabilização dessa musculatura adjacente, que é essa musculatura que, em última análise, vai dar sustentação e proteção para essa articulação. E ao passo que você vai melhorando o trofismo, que você vai melhorando essa estabilização, que você vai protegendo essa articulação, consequentemente o organismo também está tentando melhorar essa questão inflamatória, e quanto menos sobrecarga pelo músculo mais fortalecido e a promoção da estabilização, menos o estresse mecânico e melhor a dor do paciente. E as questões de mudanças de hábito de vida, né? Não só no sentido de uma vida mais ativa em termos de trofismo muscular, mas também a identificação de possíveis vícios posturais, alterações ergonômicas no local de trabalho do paciente, no lazer do paciente, em que possam ser mudados, adaptados ou trabalhados. Isso também é extremamente importante do ponto de vista do tratamento conservador. Tratamento minimamente invasivo para as sacroileites costumam ser as injeções guiadas. E aí as injeções guiadas por radioscopia, né, são o mesmo tipo de procedimento que eu falei alguns diapositivos anteriormente, quando do diagnóstico, e uma vez que eu consiga guiar o meu instrumental, né, guiar a minha agulha, a minha cânula de bloqueio até o interior da articulação, eu posso não só colocar um anestésico local, se eu quiser meramente testar, mas eu posso também colocar uma medicação anti-inflamatória, né, normalmente um corticosteroide de depósito, para agir de forma a diminuir essa resposta inflamatória local, e melhorando esse ambiente inflamatório, o paciente consequentemente tem uma melhora na dor e uma melhora de qualidade de vida. Importantíssimo aqui dar uma pausa para enfatizar que esse tipo de procedimento não é a solução final dos problemas de sacroileite do paciente. Por quê? Se eu melhorar a dor do paciente e não mudar absolutamente nada naquilo que o levou até essa sacroileite, o paciente vai ficar bom por um período de tempo e, passado esse período de tempo, retomar
a dor, porque a sobrecarga mecânica não foi modificada. Então, é importantíssimo a gente pensar que o procedimento, né, no caso que nós estamos falando, procedimento infiltrativo, terapêutico, ele é um passo nessa jornada de reabilitação do paciente. É uma ferramenta para melhorar a dor e a qualidade de vida do paciente, sem dúvida nenhuma, mas, sobretudo, para possibilitar que esse paciente engaje numa atividade de estabilização de coluna, que o terapeuta, o profissional de saúde que está trabalhando com ele, consiga retirar potência muscular para conseguir melhora do tônus, para conseguir a melhora da estabilização, e é essa estabilização que, em última análise, deixa o paciente bem por um tempo prolongado. Não é a infiltração. A infiltração ela é extremamente útil, extremamente valiosa, mas ela tem que ser pensada como estratégia no meio do caminho de reabilitação desse paciente. Então é um artifício extremamente útil para a gente. E ainda falando de procedimentos, né, de tratamento minimamente invasivo para sacroileite, existe a ablação por radiofrequência. O que é a ablação por radiofrequência? É uma cânula muito parecida com a cânula de bloqueio e ela é guiada através do raio-x em tempo real, né, através da radioscopia. E eu ancoro essa minha cânula em determinados pontos, que é o que mostra nesse diapositivo. Esses pontos aqui são alguns ramos sensitivos que eles saem das raízes nervosas, lombosacrais e sacrais, e esses raminhos que estão sendo mostrados aqui de forma ilustrativa, eles que captam a informação dolorosa do interior da articulação. Então, em casos crônicos, onde há uma falha, né, o paciente não tem a melhora com o procedimento infiltrativo, ou o paciente tem a melhora com o procedimento infiltrativo, entretanto essa melhora não é duradoura, eu posso pegar esses raminhos nervosos, eu coloco uma cânula, a ponta dessa cânula ela esquenta por radiofrequência, na temperatura desejada e pelo tempo desejado, e eu faço uma ablação. Eu esquento e, consequentemente, esses nervos, parando de funcionar, param de captar a informação dolorosa do interior da articulação. Então, é um procedimento, digamos, apesar de minimamente invasivo, é um passo a mais nessa escala de complexidade, né, do que um mero bloqueio, mas, eventualmente, se o paciente não está com uma qualidade de vida adequada e se ele não consegue progredir, né, nas atividades de fortalecimento, eu posso lançar mão desse tipo de procedimento. Existem alguns contras, né, de se fazer esse tipo de ablação, fogem um pouco o escopo dessa aula de agora, mas, enfim, não tem nenhuma grande alteração motora com a ablação desses nervos, mas algumas pequenas alterações também podem ser causadas em alguns músculos específicos e locais que podem, né, os críticos da técnica falam que podem prejudicar o trabalho de fortalecimento. Mas é uma técnica que, quando bem indicada, em casos selecionados, ajudam muito na qualidade de vida do paciente, mas lembrando sempre que né, há que se ter um horizonte de olhar na frente a função do paciente e não usá-lo isoladamente, usá-lo como uma ponte para a reabilitação e para uma melhora sustentada na qualidade de vida desse. Isso daqui é a imagem do procedimento em si, então as cânulas elas são posicionadas ao longo daqueles pontos, e aí esse é o gerador. Esse gerador, ele através de um eletrodo que é colocado e passado no interior da cânula, ou eventualmente algumas cânulas hoje em dia já são acopladas ao eletrodo, você consegue passar uma corrente elétrica aqui, e através de uma corrente elétrica você pode testar, né, o que é testar? Passa a corrente elétrica e a gente verifica se existe alguma alteração motora que você não quer. Se existe uma alteração motora que não quer, você está estimulando o nervo errado. E se você fizer a ablação nesse nervo errado, isso pode causar alguns problemas ao paciente. Então, existem parâmetros específicos, localização e padrões de testagem que dão uma segurança ao procedimento na hora de você fazer a ablação desse ramo nervoso que capta a informação dolorosa da articulação sacroiliaca. Então é chamada ablação por radiofrequência. Não é uma cauterização, isso o paciente também confunde muito quando a gente fala de radiofrequência.
não é uma temperatura extremamente alta que mata o nervo. O termo talvez mais correto para se usar aqui seria, entre muitas aspas, cozinhar o nervo. Você esquenta normalmente 80 graus Celsius, 1 minuto e meio. Ao longo desse tempo e com essa temperatura, há uma denaturação das proteínas do nervo e ela demora algumas semaninhas para esse processo de denaturação e, consequentemente, o término da condução do impulso neurológico através desses ramos. E, por fim, como eu disse, não é algo frequente, mas existem procedimentos, até procedimentos minimamente invasivos, cirúrgicos, de fusão de articulação sacroiliaca. Seria, o paciente realmente tem uma dor, a dor é de origem sacroiliaca, tudo que eu fiz não conseguiu tratar, então o que eu vou fazer é eliminar qualquer mínimo grau de movimentação da articulação sacroiliaca. Então, eu passo alguns instrumentais, existem vários tipos de instrumentais, mas eu perpasso a articulação sacroiliaca e eu faço essa fusão. Aquela articulação perdeu a movimentação. E aí vamos voltar lá no início da nossa conversa, da nossa aula de hoje, onde eu falei da importância da articulação sacroiliaca, da localização anatômica dela, do entroncamento de forças descendentes e ascendentes, das movimentações antero-posterior, crânio-caudal, nutação e contranutação. Então, se eu tirar da jogada essa articulação, essas movimentações que o corpo faz, elas vão ser jogadas para algum outro lugar. Né? Lembra que também quando nós falamos das artrodeses, quando eu elimino um ponto articular, quando eu elimino um ponto de movimentação, um ponto articular, esse vetor ele vai para alguma outra articulação. Então, no caso aqui de se retirar da jogada a articulação sacroiliaca, existe um aumento esperado de sobrecarga na coluna lombosacral, eventualmente até nas coxofemorais do paciente. Então, esse é um tipo de procedimento que mexe muito na anatomia do paciente, que mexe muito na biomecânica da pelve desse paciente e cada vez mais é menos utilizado. Ainda mais como na ilustração aqui, onde é feito uma fixação unilateral. Então, imagina como ficaria a biomecânica desse paciente com uma sacroiliaca fundida, uma sacroiliaca sem movimentação, a sacroiliaca contralateral movimentando, a coluna lombar movimentando. Então, a dinâmica de força aqui, né, a alteração da dinâmica de força é muito grande. Então, as repercussões aí no médio e longo prazo para esse paciente são muito prováveis de ocorrerem e serem deletérias em outras estruturas, como a sacroiliaca contralateral, a coluna lombosacral, eventualmente até a coxofemoral. Mas, a título informativo, existe esse tipo de técnica descrita, existe esse tipo de procedimento cirúrgico feito para limitar a movimentação da articulação sacroiliaca. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para hoje em relação às articulações sacroiliacas, a revisão da anatomia, a biomecânica, os mecanismos de lesão, né? E a sacroileite com o seu diagnóstico e as possíveis ferramentas terapêuticas que podem ser usadas em vigência de um quadro de sacroileite. Eu agradeço a atenção e eu me despeço convidando aos alunos para assistirem às outras aulas do curso. Muito obrigado.